Fala galera, bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai corrigir os nossos exercícios do capítulo 8 e último capítulo também do nosso livro, tranquilo? Então, o primeiro exercício conceitual que a gente tem aí, neste capítulo estudamos os conceitos primitivos e algumas propriedades fundamentais para a construção de itens geométricos. Dessa forma, as ideias de reta, ponto e plano foram apresentadas como noções elementares da geometria. Examine as situações descritas abaixo e descreva qual noção geométrica se encaixa melhor, a de ponto, a de reta ou a de plano. Então, linha de caderno, ela se encaixa melhor na noção de reta. Beleza? As estrelas no céu, ponto. Uma parede lisa, plano. A tela do computador, também plano. Um fio de cabelo, reta. Uma lâmpada acesa, também ponto. O piso de uma sala se encaixa melhor na noção de plano, beleza? Se a gente imaginar o piso completo. E a ponta de um alfinete, ponto. Tranquilo? Agora nosso exercício 2. Ao perguntarmos uma referência de algum endereço, ouvimos muitas vezes: essa rua é paralela à avenida principal, ou então vire à esquerda na terceira rua paralela a essa. Explique com suas palavras o que essa referência significa. Então, gente, vamos lá. Para o exercício 2, vamos imaginar para a primeira situação que ele apresentou para a gente. Vamos imaginar que essa aqui é a rua principal, tá? Se a gente pensar que a gente está indo para a casa de alguém que a gente não conhece, essa pessoa mora aqui, é muito mais fácil a gente falar para essa pessoa que a casa que ela está procurando fica numa rua paralela à rua principal. Basicamente, o que a gente está dizendo é que a rua da casa dessa pessoa fica ao lado da pista principal. Por que isso é importante? Para a pessoa é muito mais fácil ela chegar num lugar conhecido. No caso, a pista principal é um lugar conhecido. E aí é só ela virar em alguma rua que tenha perpendicular que ela vai chegar na casa que ela quer, beleza? Então, basicamente, dizer isso é dizer que a pessoa mora na rua, que a rua que ela quer é a rua ao lado, tá? Para a segunda afirmação, ele disse o seguinte: vire à esquerda na terceira rua paralela a essa. Então, vamos imaginar uma outra situação. A gente tem aqui algumas ruas que são paralelas. Beleza? E a gente tem uma rua aqui que é perpendicular. Então, se a gente está nesse ponto, exatamente nesse ponto, e uma pessoa fala isso pra gente, ela está falando simplesmente para a gente passar direto pelas três ruas, pelas duas primeiras ruas, no caso, que são paralelas, e virar à esquerda só na terceira, tá? Então, basicamente, ela está dizendo para virar à esquerda na terceira esquina, digamos assim, beleza? Para o terceiro exercício, para o exercício 3, ele diz assim: usando régua esquadra, desenhe retas paralelas e retas perpendiculares. Então, vamos usar o que a gente aprendeu, galera. Exercício 3, a gente, para fazer uma retas paralelas, o que a gente aprendeu? A gente tem o seguinte: a gente coloca a nossa régua e desenha uma reta. Beleza? Depois que a gente desenha a reta, a gente vai pegar o lado do nosso esquadro que tem 90 graus, que é esse aqui, tá? E vai apoiar na nossa régua. Depois de apoiar, a gente traça uma outra reta, tá? Depois é só andar com ele, traçar outra reta. A gente pode fazer mais uma ainda. Anda com ele e traça outra reta, tá? Então, a gente aqui já tem 3 retas que são paralelas. E se vocês repararem, elas também são perpendiculares à primeira reta que a gente desenhou. Elas formam um ângulo de 90 graus aqui. Então, aqui a gente já conseguiu concluir o nosso exercício, tá bom? O exercício 4 agora fala pra gente o seguinte: classifique cada sentença abaixo como verdadeira ou falsa.
Reescreva sentenças classificadas como falsas de forma a torná-las verdadeiras. Então, vamos lá. Uma reta possui dois extremos. Então, gente, se a gente pensar numa reta, eu falei para vocês que uma reta é o quê? É algo que não tem início nem tem fim. Então, tem como a gente falar que é algo que não tem um começo nem um fim? Ela tem duas extremidades, dois extremos? Não. Então, basicamente, essa primeira aqui é falsa. E aí, como que a gente pode corrigir? Uma reta não possui dois extremos, tá bom? Letra B. Duas retas que pertencem ao mesmo plano são chamadas de coplanares. Sim, essa é uma definição que a gente já aprendeu na nossa aulinha, então ela é verdadeira. Em um plano é possível traçar infinitas retas. Então, gente, imaginando que um plano é uma parede, só que, lógico, é uma parede imaginária e ela não tem fim. Então, sim, se a gente tiver uma parede que não tem fim, a gente pode sim traçar infinitas retas, tranquilo? Então, essa também é verdadeira. Dois pontos são colineares quando pertencem a retas distintas. Então, ó, exatamente o contrário. A gente vai ter que dois pontos são colineares quando eles estão na mesma reta. Então, isso aqui seria um exemplo de pontos colineares. Se eles não tiverem na mesma reta, eles não são colineares. Então, como que a gente pode corrigir? Essa afirmação é falsa. Dois pontos são colineares quando pertencem à mesma reta, tudo bem? E agora a letra E. Duas retas que possuem um ponto em comum são chamadas de concorrentes. Então, retas concorrentes é exatamente isso. São duas retas que possuem um ponto em comum. Tranquilo? Então, essa foi a questão 4. Agora a questão 5. Considere 4 pontos A, B, C e D colineares e dispostos nessa ordem. Sabe-se que as distâncias de A e B de A até B vale 4, a distância de B até D vale 7, a distância de C até D vale 2. Então vamos lá, gente. Para a questão 5 agora. A gente vai traçar uma retinha, tá bom? Retinha. E aí a gente tem os pontos A, B, C e D. Exatamente nessa ordem. Aí ele falou pra gente que a distância de A até B é 4. Então, essa distância aqui, 4 centímetros. Ele falou pra gente que a distância de B até D vale 7 centímetros. E ele também disse, e essa informação eu considero até como extra, que a distância de C até D é 2 centímetros. Então, galera, o que a gente quer? A gente não quer a distância de A até D. Então, para a gente fazer essa distância de A até D, é só a gente somar 4 mais 7. E aí, o que a gente tem? Que AD, segmento AD, ele vale 11 centímetros. Tranquilo? Então, essa é a resposta da 5. Então, vamos lá, galera. Continuando agora com os nossos exercícios contextualizados aí. A gente vai partir direto para o exercício 1, beleza? Após a aula sobre conceitos básicos de geometria, Luana analisou a sala de sua casa e relacionou alguns dos elementos presentes nela com as ideias de ponto, reta e plano. Observe a imagem da sala da casa de Luana. Então, aqui está a casa da Luana, tranquilo? Aí ele pede, considerando essa imagem, aponte os objetos que Luana pode ter relacionado com as noções elementares de primeiro ponto. Então, assim, ponto, eu acho que os dois mais característicos aqui são os botões do rádio. Tranquilo? Porque a gente tem essa noção de ponto meio esférica e pequena. Então, eu diria que ponto seriam os botões do rádio, tá? Podem anotar aí. Para o conceito de reta, a gente tem algumas coisinhas aqui. Por exemplo, o nosso mastro aqui do abajur, tranquilo? Eu acho que é o mais explícito aqui. A gente pode ter várias retinhas aqui que formam um desenho do nosso armário. A gente tem a tampa do nosso armário também, ele também dá a noção de reta. Então, qualquer uma dessas coisas é válida. E para a noção de plano, que está aqui embaixo, eu diria que a mais explícita que a gente tem é o piso da nossa sala e a parede da nossa sala, beleza?
Então, vocês podem botar as respostas aí bonitinhas escrevendo. Agora na 2. Utilizando a régua e esquadra, desenhe em seu caderno a rua de sua casa, marque com um ponto o local onde você mora. Em seguida, desenhe 2 paralelas e uma rua perpendicular à sua. Desenhe também 2 ou 3 pontos de referência em cada rua que ajudem a identificá-los. Então vamos lá, gente. Aqui é o exercício 2. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a nossa rua, tá? Então, a minha rua, vou fazer ela aqui. Desenhei a minha rua. Em seguida, a gente pode fazer uma perpendicular. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode só apoiar o nosso esquadro aqui e desenhar uma ruazinha aqui perpendicular, tá? Se a gente quiser desenhar outra perpendicular, é só arrastar o nosso esquadro e fazer outra. Mais uma. Tudo bem? E aí, a gente pode fazer também algumas paralelas à nossa rua. Como? Com base nessas perpendiculares aqui que a gente fez. Então, de novo, bota o nosso esquadro e dá uma corridinha com ele. E a gente desenha uma paralela. A gente pode desenhar uma outra paralela. Tudo bem? Se a gente quiser prolongar nossas perpendiculares, é só esticar usando a régua. Então, por exemplo, se eu, Guilherme, digo que eu moro aqui, esse ponto A é a minha casa. Então, posso chamar de casa. Tranquilo? Aqui, bem na minha esquina, tem uma padaria. E aí eu posso falar que esse ponto é a padaria. E na rua atrás da minha casa tem uma escola. Então, esse ponto vai ser a escola. Então, para fazer esse exercício, é basicamente isso, tranquilo? A gente desenhou 3 retinhas paralelas, a gente marcou 2 pontos de referência, no caso teria que marcar mais um, e a gente desenhou 2 perpendiculares à nossa rua, beleza? E aí vamos seguir, gente. Partindo agora para o exercício 3. Ele fala para observar essa imagem, tranquilo? Essa imagem é a imagem de um passeio no parque e ele fala para identificar, destacar elementos na imagem que remetam a retas paralelas, a retas oblíquas e a retas perpendiculares. Então, olha só. Para falar de retas perpendiculares, a coisa mais explícita que eu vi nesse desenho aí são as pernas do nosso banco, tá? Que estão bem aqui. E o apoio para o bumbum do nosso banco. Então, a perna do banco e o apoio do banco, eles são perpendiculares. Então, a gente pode sinalizar aí. Para dizer que retas são oblíquas, a coisa mais clara que a gente tem aí, por exemplo, é na nossa bicicleta. Então, aqui a gente tem uma reta. E aqui a gente tem outra reta. Essas 2 retas não são perpendiculares, ou seja, elas são oblíquas. E para retas paralelas, tem várias coisas. A gente pode sinalizar as árvores, por exemplo, elas são paralelas. A gente pode sinalizar as 2 pernas do nosso banco, tá? Tem várias coisinhas aí que podem mostrar pra gente 2 retas paralelas, beleza? O próximo exercício 4 agora. O Mercado Central de Belo Horizonte nasceu no dia 7 de setembro de 1929. Ele reúne comidas típicas, artesanato e souvenirs, não sei muito bem falar isso não, gente, e tornou-se um dos principais pontos turísticos da capital mineira. O mapa abaixo mostra a localização do Mercado Central de Belo Horizonte e as ruas em seu entorno. Então, olha só, aqui está o Mercado Central de Belo Horizonte, tá? E aí tem várias ruazinhas aí que estão circundando esse mercado. Então, vamos lá. Considere a entrada principal pela Avenida Augusta de Lima. Pode-se afirmar que uma rua paralela a essa entrada do Mercado Central seria... Então, vamos primeiro achar a Avenida Augusta de Lima. Ela está aqui. Essa é Augusta de Lima. Beleza? Se a gente olhar para a nossa opção A, então, vamos lá, opção A, Avenida Amazonas. Vamos ver se ela é paralela.
Então vamos lá, vamos achar a Avenida Amazonas. Não é paralela à Avenida Augusto Lima. Vamos para a opção B. Opção B, Praça Raul Soares. Então, Praça Raul Soares de jeito nenhum vai ser paralela, tá? Ela até faz uma curva, então piorou, tá? Letra C, Rua dos Goitacazes. Então, voltando, Rua Augusto Lima, Rua dos Goitacazes está aqui. E aí vocês podem ver que sim, elas são paralelas, tá? Então, resposta dessa número 4 aí, letra C. Questão número 5 agora. Para facilitar o estudo e definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra, os cientistas dividiram a superfície do planeta em linhas imaginárias que cortam nas posições vertical e horizontal. Essas linhas são chamadas de paralelos, linhas horizontais, e meridianos, linhas verticais. A figura abaixo representa os principais paralelos da Terra. Então tem aí os nossos paralelos, tá? E aí ele pergunta o seguinte: pode-se dizer que a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio são retas? Aí, gente, vamos lá. Linha do Equador, Trópico de Capricórnio. São retas o quê? Paralelos. É até por isso que recebe o nome de paralelos, né? Essa é aquela perguntinha que caía no Chaves. Então, ó, paralelas, beleza? Questão 6. O eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua se encontra entre o planeta Terra e o Sol, com o alinhamento dos corpos celestes. A Lua bloqueia qualquer parte do Sol e a Terra fica coberta por uma sombra. Então aqui tem uma imagenzinha ilustrando esse evento. Aqui atrás está o Sol, e aí como a Lua tapa a Terra fica coberta por uma sombra, tranquilo? E ele fala o seguinte: considerando o Sol, a Lua e a Terra como pontos, resolva as seguintes questões. Represente cada corpo celeste com uma letra do nosso alfabeto. Então vamos lá, gente. Questão 6. Botei aqui embaixo. D, aqui. A gente vai representar cada corpo celeste. Então aqui a gente tem a Terra. Aqui a gente tem a nossa Lua. E aqui a gente tem o nosso Sol. Beleza? Essa é a resposta da A. Na B, elas vão se construindo, tá? Então, faça um desenho esquemático da situação descrita. Então, aqui a gente tem os nossos pontos, Terra, Lua e Sol. Se a gente fizer uma retinha ligando os três, a gente tem mais ou menos o que está descrito no desenho. Então, a gente tem a Terra, a gente tem a Lua na frente do Sol tapando essa passagem de luz. Beleza? E na questão C, ele fala: determine segmentos de reta formados. Então vamos lá. Quais são os segmentos formados? A gente tem o segmento TL. Então esse é o primeiro. A gente tem o segmento LS. Tá bom? E o terceiro segmento que a gente tem é o segmento TS. Esses vão ser os 3 segmentos de reta que a gente tem formados aí, tá? Partindo para a nossa próxima, questão 7. Duda participou da gincana junina de sua escola, e uma das tarefas era confeccionar bandeirinhas para a decoração da festa. Uma das bandeirinhas confeccionadas por Duda está representada na figura abaixo. Então aqui está a nossa bandeirinha. E aí vamos ver o que ele quer. Então virando a nossa página, ele falou: em relação aos segmentos de reta formados pelos pontos da figura, identifique se os segmentos de reta abaixo são paralelos ou concorrentes. Então ele primeiro falou do ponto dos segmentos AB e BC. Então vamos olhar aqui. Segmentos AB e BC. Segmento AB e BC, eles são o quê? Ele tá vendo que eles se encontram em um ponto? Então, eles são concorrentes, beleza? Então, aqui, a gente já pode dizer que eles são concorrentes. Vou até fazer aqui, que fica melhor da gente olhar. Eu separei aqui, ó. Então, eles são concorrentes.
Depois ele quer o ponto AB e AD. Então vamos lá. AB, segmentos AB e AD. Eles são o quê? Paralelos. Beleza? Paralelos. Pontos BC e CD. Então, ó, segmentos BC e CD. Eles se encontram no ponto C. Então, eles são concorrentes. E os pontos DE e EA, por último, DE, segmentos DE e EA, eles se encontram no ponto E. Então, eles são concorrentes. Beleza? Então, essa foi a questão 7. Agora a gente vai para 8, que é uma complementação da 7. Então, questão 8. Para a confecção das bandeirinhas do exercício anterior, Duda pediu para sua amiga Beca, que se prontificou a ajudar. Duda mostrou a figura para Beca e fez o seguinte pedido. Beca, para a bandeirinha ficar perfeita, preciso que os pontos DC, A estejam em uma mesma reta. O mesmo deve acontecer com os pontos E, C, A. No contexto da geometria, pode-se dizer que esses dois trios de pontos são necessariamente... Então, galera, vamos lá. Se a gente pegar os dois trios de pontos, então, D, C, A e E, C, B. Lógico, esses três estando na mesma reta e esses três estando na mesma reta, eles formam duas retas que são o quê? Duas retas que são concorrentes, tranquilo? Então, aqui, a gente pode dizer que essas retas, todas essas retas, elas todos esses pontos formam duas retas que são concorrentes. Então, resposta, concorrentes. Beleza? E aí vamos para a questão 9. Rui, que media as distâncias entre os estabelecimentos da sua rua, percebeu que a distância entre a porta de um comércio e o estabelecimento vizinho é sempre a mesma. Essa distância é a mesma da porta de sua casa até a porta da pizzaria. Veja a seguir a representação desses comércios na rua. Então, a gente tem a farmácia, mercado, sorveteria, papelaria, pizzaria e casa do Rui. Ele fala, então vamos lá. Basicamente, o que ele disse? Que todas essas distâncias aqui são iguais, tá? Então, tudo isso tem a mesma distância entre eles. Certo dia ele saiu de casa e foi de bicicleta até a farmácia para comprar um remédio para seu pai. Quando estava voltando, parou na sorveteria e lembrou que sua mãe havia lhe pedido para comprar um saco de arroz. Então, olha só, gente. Ele saiu de casa, tá? Ele está aqui em casa. E ele foi até a farmácia. Então, ele andou 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de segmento. Beleza? Depois ele falou o seguinte. Quando estava na farmácia... Quando ele estava voltando, na verdade, parou na sorveteria e lembrou que sua mãe... Então, olha só. Ele estava voltando, tá? Então, já tinha andado 5 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai andar mais 1, 6, 7, até a sorveteria. Aí ele lembrou que tinha que comprar um saco de arroz para sua mãe. Então, ele voltou no mercado. Então, aqui a gente tem 8 segmentos já que ele andou, beleza? Depois... ele finalmente foi para casa. Então, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? Então, ele andou 12 pedaços até chegar em casa. E aí ele fala assim. Ele percebeu que a indicação de 720... ele percebeu que tinha pedalado ao todo 720 metros, beleza? Então, sabendo dessas informações, determine a distância da pizzaria à papelaria. Então, gente, olha só, o que a gente precisa fazer? A gente vai descobrir quanto que vale cada um desses segmentos que ele andou, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar 720, que é a distância total, e dividir pelo total de segmentos que ele percorreu, que foram 12. Tranquilo? Então, fazendo essa divisão, a gente tem o quê? 720 dividido por... 72 dividido por 12 vai ser 6. Sobra 0, desce o zerinho, acrescenta um 0 e fecha a nossa conta.
Então, cada segmento que ele andou tem, na verdade, 60 metros, tá? Aí o exercício quer saber, determine a distância da pizzaria à papelaria. Então, vamos lá, gente. Aqui está a pizzaria. A distância da pizzaria para a papelaria é só de um segmento, é daqui até aqui. E quanto que vale um segmento? 60 metros. Então, qual é a distância da pizzaria para a papelaria? 60 metros, beleza? E agora o último exercício, exercício 10. Mariana mora em uma vila em que as casas diferentes entre si são separadas apenas por uma parede. Na rua de Mariana há 4 casas dispostas da seguinte maneira. Então aqui tem as 4 casas separadas só por uma parede. E ele fala ainda pra gente o quê? Que cada ponto aqui representa a maçaneta de uma porta, beleza? E aí ele fala, aí eu botei um desenho aqui representando. Calma aí. Vamos lá. Ele fala pra gente que as distâncias de A até D vale 570 metros, as distâncias de A até C vale 410 e a distância de B até D vale 390. Foi isso que eu sinalizei aqui, tá? E ele pede qual é o valor do segmento BC, que é esse carinha aqui. É isso que ele quer saber. Tá bom? E aí como é que a gente vai fazer, gente? Repara o seguinte, vamos somar esses dois segmentos, tá bom? Que é o AC e o BD. Então, somando esses dois segmentos, a gente vai chegar no seguinte, 410 mais, subir mais um pouquinho, 390, a gente vai ter que isso vale 0, sobe umzinho, 5, 8, vale 800 metros. Repara que quando eu somo esses dois segmentos, a gente passa do nosso total, que é 570. Então, esse valor que ultrapassa o nosso total vai ser exatamente esse pedacinho aqui, ó, que é o BC, que é o que a gente quer, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar 800 e subtrair do nosso total, que é 570. Fazendo essa subtração, 0, a gente pede emprestado para o 8, o 8 vai virar 7, aqui dá 3 e aqui dá 2. Então, a distância entre os segmentos B e C é exatamente 230 metros. E aí a nossa respostinha aqui, letra D, tá bom? Então, galera, essa foi nossa aula de hoje para corrigir os exercícios, tá bom? Até a próxima, gente, e tchau, tchau.